Olá, bem-vindos a mais uma Maldição de Cassandra. Nos últimos episódios sobre a Guerra de Troia, falámos do início da guerra propriamente dita, e terminámos o último episódio com a morte dos grandes heróis de Troia, Heitor e Aquiles. Uma vez ocorridas essas mortes, os troianos começaram a ficar cansados de tanta guerra, saudades de casa. Não se esqueçam que a guerra durou 10 anos. E aí, nesse ponto, a personagem mais importante foi Ulisses, que era o rei de Ítaca, e como disse no primeiro episódio, era um homem muitíssimo inteligente e astuto. E foi ele que congeminou a construção do cavalo de Troia, que era oco por dentro, e entraram lá para dentro os melhores guerreiros que restavam no exército dos aqueus. Os restantes entraram nos barcos e fingiram que se iam embora. Os troianos ficaram radiantes e acharam que aquele cavalo era um presente ou despedida, ou um presente dos deuses, como a premiar a bravura deles, e que os aqueus tinham ido embora e levaram o cavalo para dentro das muralhas de Troia. A única voz que se ergueu, como também já sabem, foi a de Cassandra, que teve a visão de que Troia iria cair. Ninguém a acreditou. Não se esqueçam que Cassandra estava amaldiçoada pelo deus Apolo, a falar sempre a verdade e nunca ser acreditada, e então o certo é que o cavalo entrou. Os troianos foram celebrar o fim da guerra e, à meia da noite, pela calada da noite, os aqueus que estavam dentro do cavalo abriram a barriga do cavalo, saíram. Entretanto, os outros fingiram ir embora nos barcos, tinham regressado, abriram as portas da cidade, e a cidade, que até então tinha sido inexpugnável, graças a essa artimanha de Ulisses, tornou-se uma presa fácil e Troia foi totalmente destruída. Agora vocês vejam o encadeado de acontecimentos. Isso é que eu acho perturbador e interessantíssimo. Paris vai a Esparta, conhece Helena vai com ele para Troia, Menelau vai fazer queixinhas, era uma mais velha, Agamemnon, que forma o exército, todos eles vão para Troia. Durante a guerra, Aquiles apaixona-se por Briseida é levada para a tenda de Agamemnon. Aquiles faz birra, Patroclo veste a armadura de Aquiles, Heitor pensa que está a combater com Aquiles e mata Patroclo. Aquiles, enfurecido de dor pela morte do amigo, mata Heitor. Começa a haver um descontentamento enorme. Ulisses intervém. Como tudo isto está encadeado, só falta encadear ainda mais um acontecimento. Vocês lembram-se de eu ter contado no primeiro episódio que, para ter vento, Agamemnon fez uma oferenda aos deuses, um sacrifício, e a própria filha dele, uma das filhas, Ifigénia, foi morta num sacrifício ritual para terem vento e poderem ir até Troia. No regresso a casa, Clitemnestra, que tinha esperado 10 anos, fora o caminho, que não deve ter sido assim muito rápido, Agamemnon chega a casa, Clitemnestra recebe-o de braços abertos, amorosa e saudosa, prepara-lhe um banho. Agamemnon vai tomar banho e Clitemnestra esfaqueia-o e mata-o como vingança pela morte da filha.
tal como em tudo na vida, todos os atos dão origem a reações. De um lado, do outro. Vejam todos estes encadeados e como isto tudo forma um mosaico. É evidente que o Agamemnon nunca preparou o exército para ir levar a honra da irmã e para ir buscar a Helena. A propósito, a Helena foi levada de volta para casa com Menelau e por lá se ficou o resto dos seus dias. O que Agamemnon de facto queria, Agamemnon que era esperto que nem um alho, grosseiro, ambicioso, vingativo. Agamemnon de facto nunca foi uma personagem muito simpática. Mas o que ele realmente queria era tomar Troia para passar a ser ele a controlar o tráfico marítimo no Estreito de Dardanelos, que também na altura era conhecido por Helioponto, Helisponto, tem várias denominações, pronto, mas o correto é o Estreito de Dardanelos. E poder controlar esse tráfico marítimo e os tributos que pagavam a Troia passarem a ser pagos a Agamemnon. A geopolítica a funcionar, a geoestratégia a funcionar, a geografia serve, afinal, e antes do mais, para fazer a guerra. Nós já tínhamos falado sobre isso. Claro, evidente. Agora, o que foi o rastilho e o que permitiu que esse intento fosse tentado foi precisamente o facto de Helena ter ido para Troia a acompanhar Paris e ter deixado o marido, ou seja, meteu um valente pato de cornos ao marido, que, quando foi fazer queixinhas ao irmão mais velho, o irmão mais velho, Agamemnon, desfregou as mãos de contente e disse: é agora que nós vamos ficar um bocadinho ainda mais ricos. Bora lá fazer guerra a Troia, temos o pretexto perfeito. Tudo isto foi contado por Homero em 2 livros maravilhosos, a Odisseia, que conta o périplo de Ulisses, depois da guerra terminar, de regresso a Ítaca, à sua terra natal, e na Ilíada conta o último ano da Guerra de Troia, portanto todos estes acontecimentos da morte de Pátroco, Aquiles, Heitor, etc., o cavalo, isso tudo. Do lado troiano também houve quem fizesse uma epopeia, foi Virgílio, já em latim. Então conta a história de Enéas, na fuga de Troia a arder, até chegar ao que agora é Roma. Teoricamente, Enéas, filho de Vênus, foi o primeiro fundador de Roma. E assim terminamos a Guerra de Troia. Para a semana começamos com outra guerra, não da Antiguidade, mas já da Grécia Clássica, que eu acho que é tão mais interessante do que esta, muito embora não tenha tantos deuses, nem tantas intrigas. É diferente e foi relatada de forma diferente, mas eu depois falarei sobre isso. Mais uma vez peço, se gostam da Maldição de Cassandra, partilhem, visualizam, ponham likes, para tornarmos esta comunidade uma comunidade cada vez mais uma coisa de referência. Até breve!